Oi, gente, tô aqui ao vivo novamente. Olha, estamos aqui para realizar aquela live sobre auditorias ambientais, tá? Vamos falar sobre a auditoria CONAMA 306, DZ56. Vamos ver se a Ana entra agora. Vamos rezar, vai dar tudo certo. Tá conectando. Boa tarde a todos. Novamente, desculpa ter, né? Foi derrubado, mas a gente retomou aqui. Vai dar certo, tá? A Ana já pediu a solicitação, a gente está aguardando aqui. E se Deus quiser, vai dar tudo certo agora. Gabi, boa tarde. Boa tarde, Luca, Varley. Pessoal que tá aí chegando. A Ana tá conectando, tá? É, a gente quer. Vou falar rapidinho aqui. Eu vou falar rapidinho aqui sobre. Ele está entregando, ele está doando cupons de R$ 150 para quem participa das nossas lives. Então, eu peço para que vocês fiquem até o fim da nossa live e no final a gente vai, né? Vocês mandam uma mensagem, a gente vai dar um código para vocês, tá? Aí nesse código vocês vão mandar uma mensagem, né, para o telefone que a gente vai colocar aqui e com um código, e aí vocês ganham um vale de R$ 150, tá? Todo mundo ganha. Todo mundo que fizer esse movimento de mandar a mensagem tá ganhando vale, tá? Tô tentando colocar a Ana aqui. Vamos ver, agora vai dar certo, vai dar certo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Carmen. Gabi, obrigada por ter retornado. Dabiana também, obrigada por ter retornado. Hoje eu trouxe óculos, gente, porque eu vi que realmente está ruim pro meu lado, tá? Boa tarde, pessoal. A gente está tendo um probleminha aqui de conexão, tá? Falando bem, sendo bem sincera, de conexão. Vocês, eu acho que me ouvem bem. Oi, Mas a Bianca, vai Ana. sim. Oi, Ana. Vai ficar sem vídeo, mas o Instagram às vezes ele, com o passar do tempo, ele me exclui automaticamente. Ai, que pena. Pois Caramba. é, mas vamos continuar falando. Eu vi você falando sobre as dificuldades, né, É, a Ana realmente fica um pouquinho e ela sai, não tá? A gente não tá conseguindo conectar a Ana, gente. Infelizmente, tá? E não sei aqui se vocês querem de repente que a gente agende um outro horário, se eu fale alguma coisa com vocês aqui, se alguém puder me sinalizar, o Luca, o Varley, realmente está tendo um problema de conexão lá por parte da Ana Paula, tá? É uma pena. É, Não, o Luca está falando aqui, né, eu estava falando sobre o Vale, né, que o Instituto está oferecendo vários cursos aí, tem 14 cursos aí, né, sendo disponibilizados, e a gente está sorteando aí um total de 50 cupons de R$ 150, né, para ajudar. É a nossa forma, né, gente? É a nossa forma de ajudar, através do Instituto Aqualung. Ó, a Ana Paula Brito entrou agora pelo pessoal dela. Vamos ver se a gente consegue colocar a Ana Paula no pessoal, tá, gente? Ai, que bom, tomara que entre, sabe? Porque a Ana estava tão preparada aí para fazer um trabalho bacana, né? E E aí, assim, o que eu estava falando antes da Ana entrar aí, né, que estar em conformidade com as normas ambientais, gente, significa contribuir para os melhores padrões e também para a credibilidade, credibilidade perante os órgãos reguladores, e não só os órgãos reguladores, perante os clientes e outras partes interessadas também, né? É muito bacana você ter uma sistemática de auditoria ambiental, demonstrando que você tem um Oi, o vídeo processo. ainda está travando aqui. Ana, então acho que é a internet, né? Mas será que você agora fica, pelo menos no áudio? Porque às vezes seu áudio some. Vamos ver.
tá aqui com você. Você tá ouvindo bem a gente? Não, gente, tá dando certo. A Ana não tá conseguindo entrar. E aí, assim, vamos continuar falando aqui. Para isso, gente, as auditorias ambientais, elas constituem, né, uma principal ferramenta para melhoria contínua dos seus processos, dos processos da organização, procurando oferecer uma visão mais independente, né? Quando você tem uma auditoria, um processo de auditoria, significa dizer que essa organização passa por um processo de avaliação independente, tá? Que requer uma equipe auditora, uma equipe totalmente qualificada dentro dos processos da organização e dentro das diretrizes e requisitos legais atribuídos dentro dessas normativas, tá? E, enfim, né? E também a importância de mostrar o levantamento dos aspectos, dos impactos ambientais, que a organização se preocupa com seus aspectos ambientais e tal, e procura demonstrar, sim, a conformidade com os seus requisitos legais, né? A famosa conformidade legal, mas também a conformidade com o seu sistema de gestão ambiental, né? Ana, se você quiser de vez em quando ir tentando falar alguma coisa aí, colocando, né, no chat aqui para a gente interagir, ou então tentar entrar, ficar à vontade, tá, gente? Nossa, mas é uma pena, porque a Ana estava realmente, né, preparada aí para fazer esse trabalho, né? Estou até na dúvida se eu continuo conduzindo aqui dentro das minhas possibilidades, né? Porque eu volto a dizer que a especialista desse assunto é a Ana Paula, ou se a gente agenda a live para uma outra hora aí, ver o que vai rolar aí. Se o Luca puder me dar uma dica aí, ou a própria Ana, tá bom, gente? Eu preparei umas coisinhas aqui, umas perguntas para fazer para a Ana, né? E assim, eu também estudei um pouquinho sobre o tema. Sugiro remarcar, pois o assunto é muito importante, é mesmo, tá? Ó, a Ana Paula, vou tentar colocar novamente aqui. Esse assunto, ele é de mega relevância, e assim, muitas das pessoas que fazem curso com a gente, eles querem primeiro, né? Seria a primeira pergunta que eu faria para a Ana, né? Diferenças. Quais são as diferenças, né? Falar, porque assim... Oi, Bianca, eu voltei. Oi. Você quer começar Mas o falando? vídeo, De repente você falando não trava, vai. pois é, o vídeo tá travando aqui. Ele ainda está travando e o Instagram me exclui automaticamente. Mas é o seguinte, todas essas normativas que você falou, tanto da DZ, quanto a CONAMA, quanto a SMAC 550, elas são auditorias obrigatórias do sistema de licenciamento ambiental, né, do Brasil, do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso. E aí ela sumiu. Gente, nossa, não tá dando, não tá conseguindo, né? Aí, assim, vou falar rapidamente, assim, né? Ela falou que é uma auditoria obrigatória, né? E quem deve fazer a CONAMA 306, né, gente? Os portos, né, organizados, as instalações portuárias, as plataformas, as instalações de apoio, as refinarias, né? A refinaria também tem que fazer, tá, gente? Tem os que falam, não, refinaria não precisa, não, refinaria tem que ser feita também, Econama 306. Oi? Ó, tô falando e tô tentando colocá-la, tá? Tendo em vista o cumprimento da legislação, né, vigente ao processo de licenciamento ambiental. Então, Econama... Oba! Tá aqui ela! E eu tô vestindo, olha eu agora! Acho que agora fica. Ai, que bom, Ana. Vamos lá, Ana. Eu estava falando, eu comecei a fazer a primeira pergunta para o pessoal que já está aqui na ativa, né? Que eu queria que você falasse rapidamente sobre. Você começou falando a diferença da CONAMA 306 com o DZ56 e SMAC 550. Isso. Então, a CONAMA 306 é uma legislação federal que foi iniciada. Lembra daquele vazamento que teve? De óleo, Sim. né? No ano 2000, pois é, né?
Pois é, ali começou uma movimentação para essa questão do óleo. Então A surgiu norma a ela lei do venceu em óleo. 2002, não foi mais ou menos assim? Isso, É, já né? foi 2002. Isso. Foi justamente depois desse derrame. Porque não tinha legislação nenhuma que resguardasse o meio ambiente com relação a essa poluição por óleo. E aí veio essa normativa do IBAMA, que se refere somente a portos, instalações portuárias, portos organizados e instalações afins. Né? Só que não tem a definição do que são instalações afins. Isso. Né? Refinaria, Então vamos né? Também, guardar. né? Como é que é? Refinaria. As refinarias Sim, também, né? né? É. Então, o que a gente tem que verificar? A legislação, ela é obrigatória para todos os segmentos. E aí começa, eu tive um cliente agora há pouco que era relacionado à região portuária, que fazia manutenção em embarcação e que virou para mim e disse, mas não está na condicionante eu fazia a auditoria da CONAMA 306. Eu falei, sim, mas é uma legislação, mas não está na condicionante. Falei, mas você tem que cumprir a legislação, mas não está na condicionante. É. E ficou nesse impasse. E aí eu falei, então você, por favor, fale com o órgão ambiental, que era um órgão Para incluir na ambiental condicionante. municipal, para incluir na condicionante. Óbvio que ele não vai fazer isso e eu entendo perfeitamente. Mas é uma legislação que tem que ser cumprida, independente de qualquer outra. Já a DZ 056 é uma legislação estadual de auditoria compulsória para qualquer segmento, contanto que tenha os riscos mais altos, né? Que eles chamam de riscos 4 e 5 agora. Né? 4, Então, a 5 DZ, e 6. É. isso, são os níveis mais altos. Então, depende do porte e do impacto ambiental que a organização causa. Então, eu já vi, vou dar exemplo, já vi empresas, indústrias que não são obrigadas a fazer a DZ 056, porque pelos conceitos do INEA, o impacto que ela causa não é tão grande, então ela não é obrigada a fazer. A SMAC 550, ela é uma filha da DZ 056, que ela é muito parecida, né? E como tem essa divisão de licenciamento ambiental entre SMAC e INEA, né? Quando você faz uma, você não é que você possa deixar de fazer a outra, mas obviamente como elas estão no mesmo ramo, uma está legislando no mesmo segmento com ela. Então a mais restritiva entra. Normalmente a mais restritiva é a municipal. Tá? Então essas são as diferenças. A CONAMA 306, ela é muito parecida com a ISO 14001, aquela norma voluntária. Ela é muito parecida. E qual é o desafio que eu vejo hoje para a gente fazer auditoria nessas 3 legislações? A primeira a gente já percebeu, que é a conexão. Né? A gente fez uma live sobre auditorias remotas e o foco foi esse. A empresa tem que ter uma gestão de risco, tem que ter uma gestão de continuidade de negócio. E vamos imaginar, exatamente, estamos programados para fazer auditoria. Conexão caiu. Isso. Acabou a energia, não tem internet, não tem gerador. Tem que Então, se a primeira avaliar os riscos da dificuldade... auditoria, né? Exatamente. Então, a primeira dificuldade é essa. Né? Você ter uma boa conexão para o auditor poder ter segurança. Estava conversando com uma colega que ela fez uma auditoria remota e o cliente dela virou e disse, você está sendo mais crítica longe do que presencialmente. Tá certo. Porque essa colega virou e disse, eu não sei se você está me enrolando. Como é que eu vou ter certeza se você está me enrolando ou não? Né? Claro que a gente tem alguns mecanismos. Já ouvi
certificadoras fora do Brasil que estão usando aqueles Googles, né? Aqueles óculos, Isso. que o auditor vê o que o auditado está vendo. Então, o auditor pode virar e dizer, né? Vai mais para lá, vem mais para cá, dá uma olhada Não, não é a aqui. mesma coisa. Não O é. brasileiro sempre vai dar um Nunca vai ser. jeitinho, né, Ana? Pois é. Né? Então, o que que acontece? Acho que a segunda dificuldade é justamente essa da gente ter certeza do local. Né? Como é que vai estar a operação? Na DZ e na CONAMA, elas têm um peso muito maior do que uma auditoria ISO, porque ela está ligada a uma condicionante ambiental, uma legislação ambiental. E pela lei de crimes ambientais, todos vão ser arrolados no processo, inclusive o auditor. A gente lembra de Mariana, né, que a certificadora foi chamada e era certificadora de 14, não era certificadora de uma condicionante ambiental. Né? Então, todos vão ser arrolados no processo. Como eu costumo dizer, até que se prove, né, que focinho de porco não é tomada, a gente está no processo, o nosso nome está envolvido. Então, normalmente as auditorias de CONAMA, de DZ e da SMAC, da Resolução 550, são mais caras realmente, porque tem esse peso. O auditor, ele tem uma responsabilidade civil e criminal muito maior do que numa auditoria de ISO. Com certeza. E a resolução CONAMA, ela veio muito à luz da ISO 14001. Então, ela pede política ambiental com comprometimento, com melhoria contínua e com prevenção da poluição. Ela pede objetivos ambientais. Ela pede indicadores de desempenho ambiental. E também, à luz da 14, ela não descreve uma metodologia, né? Porque senão ficaria muito quadrado, muito fechado, né? Muito travado. Então, ela deixa para o auditado, né? Para a empresa, definir isso. E cabe ao auditor verificar essas questões. Ela fala muito de aspectos ambientais significativos, mas uma coisa que eu percebi é que ela não fala de ruído, que é uma das questões que a DZ já fala. Uhum. Né? Legal. Então, pois é. Mas não tem cabimento ruído em embarcação offshore. Não. Será que não? Eu sou oceanógrafa, eu não posso deixar de esquecer, né, os peixinhos. A embarcação passa fazendo barulho, o peixinho vai embora, o nécton vai embora. Perturbação da biodiversidade. Ele se afasta. E aí entra em uma questão mais social. E os pescadores vão pescar onde? Então, não é só cumprir uma condicionante, não é só cumprir a lei. Né? Tem toda uma questão também social por trás. Tem uma questão, a gente viu agora, final do ano passado, início desse ano, uma mancha órfã de óleo que a gente acha que foi da Venezuela. Né? Pode ser da Venezuela, sim, mas estragou onde? As nossas praias. Então, é uma questão extremamente importante essa. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Presencialmente, numa auditoria, a gente consegue ver o auditado, né? Ele leva, não, vamos por aqui. E a gente olha assim, não, mas eu queria ir por lá. Aí lá você já vê a cara do auditado branca, né? Porque é lá que estava alguma coisa escondida. No presencial, na auditoria remota, a gente tem que conhecer a organização primeiro. Eu acho que já seria um ponto mais de alívio, de calmaria para o auditor. Né, para a gente poder já conhecer a instalação. Mas se não é possível, fazer a auditoria documental primeiro, porque é muito documento que eles pedem, tanto na CONAMA quanto na DZ, né? É muito documental, porque é o desempenho ambiental, é o controle,
é a anotação dos acidentes ambientais. Então, tem muito registro para a gente olhar. E, obviamente, a gente vai no campo, né, na operação, para ver se os procedimentos estão sendo cumpridos. Uhum. Mas eu acho que é 50% o peso, se for um pouquinho mais para a parte documental. E parte documental, realmente, a gente pode verificar no escritório, né? Mas a parte operacional é mais difícil. Excelente. Ana, fala um pouquinho sobre a integração, né? Você falou que a Conama 306 e até mesmo também a DZ 56, eles têm uma integração muito grande com a 14001. Fala um pouquinho sobre alguns dos requisitos da 14 que se conectam com essas normativas. Sim, a política é uma, né? A política ambiental, as três normas pedem, inclusive a 14, né? Objetivos ambientais também, desempenho ambiental. A DZ, ela fala muito de ruído, coisa que a Conama não fala, que eu já comentei, né? A 550 também fala. A 550 é muito parecida com a DZ, né? Então, quando eu falar DZ, entendo também DZ e 550. Lembrando que aqui como eu comentei, é só municipal, né, Aninha? Isso, só aqui no Rio, na cidade do Rio. Eu até esqueci, eu ia começar a live perguntando, né, a região que as pessoas estão, né? Mas a gente está falando, sim, a 306, que é a mais conhecida, a Conama, né? Mas a gente está falando da DZ56 e da SMAC, né? Porque nós estamos sediados aqui no Rio de Janeiro, né? Isso aí. Pode. Aí, Ana, desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Não, então a questão das correlações são essas, né? A gente tem melhoria contínua, que sempre tem que buscar, né? Lá na seção 10. A gente tem a parte operacional, que tanto a Conama quanto a DZ, elas pedem o plano de atendimento à emergência. A Conama ainda pede mais ainda. A Conama pede o plano, o PEI, né? O plano de emergência individual e o plano de atendimento à emergência. São dois planos, um é pela resolução Conama 389, que pede o PEI, né? Que é outra questão ambiental, e a gente tem o plano de atendimento à emergência, que pode ser que a empresa queira fazer em separado com o PEI. Mas ela pede esses dois planos. A DZ, ela pede o plano de atendimento à emergência. Porque como é para todos os segmentos, né, e já está coberta pela resolução 398, ela pede só o plano de atendimento à emergência, né? Então, também tem essa questão do 8.2, que é semelhante. Nós temos a questão de riscos, né, na seção 6, só que as legislações não pedem oportunidade, como a 14 pede. Ela pede somente riscos. Isso que eu ia te perguntar, uma especificidade da 14.001, a questão das oportunidades, que é muito legal, né? Porque senão você fica só levantando riscos e vendo que, de repente, muitas dessas questões levantadas podem ser transformadas em oportunidades, né? Pois é, mas se você pensar bem, todo risco gera uma oportunidade. E toda oportunidade tem um risco. Tem um risco, sim. Por isso que é o PDCA, sim. Né? O formato desse PDCA. Exatamente. Então, se você está trabalhando risco, você tem a oportunidade de melhorar. E nessa oportunidade de implementar um sistema novo, ou um novo procedimento, ou um novo treinamento, você tem o risco dele dar certo ou não. Isso. Né? Então, exatamente, é sempre um sistema de melhoria. É sempre uma questão de você estar olhando para o seu sistema e verificar aonde ele poderia melhorar. Não vou dizer onde ele está ruim, né? Porque se a gente trabalha o dia inteiro, 365 dias ao ano, mais ou menos, né? Não vou dizer que ele está ruim, mas ele pode melhorar. Né? E eu costumo brincar também com os meus alunos
fez uma melhoria, não funcionou, verificou que é uma pioria, volta, Pioria, olha. sabe? Não tem nada, né? Não tem nada que te impeça para voltar atrás, né? Então, tanto na Conama quanto na DZ, você tem verificação de risco. A DZ chega na especificidade de te pedir balanço de massa e balanço de energia, Isso. coisa que a Conama não pede. Mas se você tem perda de emissão fugitiva, né? O que seria uma emissão fugitiva? Vamos imaginar que você tenha um tubo ligado num gerador, né? Por mais que você aperte a conexão, com a vibração a conexão vai soltando e vai escapando gás ali, vai escapando CO2, aquilo ali que é uma emissão fugitiva, né? Quando a gente carrega o celular, por que o carregador fica quente? É perda de energia ali, né? Porque nem toda energia que sai da tomada é convertida em bateria para o celular. Então a gente tem essa perda. E é isso que a DZ ela está verificando. A Conama já não pede isso, né? Mas aí a gente tem uma outra legislação, né? Tanto estadual quanto federal, que fala de emissão de gases de efeito estufa. Sim. Que, mais ou menos, a gente consegue verificar emissão fugitiva, qual é a perda de energia, perda de gases que a gente tem. Então, por mais que a Conama ela não abranja todos os segmentos, ela abrange grande parte dos impactos ambientais que a gente pode gerar. Legal. Né? E aí, a ADZ, ela vem para complementar. Por isso que eu brinquei com o meu cliente. Olha só, você tem que atender a Conama, mas não está na condicionante, só a ADZ. Eu falei, sim, mas uma complementa a outra. Isso. Né? Agora, Ana, vamos falar um pouquinho sobre os desafios, né, das auditorias durante a pandemia. A gente começou falando de alguns desafios durante a pandemia da Covid-19. Assim, eu vi alguns organismos, como o INEA, por exemplo, soltando algumas notas, algumas, né, determinações, postergando o prazo de atendimento a condicionantes ou coisas desse tipo, né? Então, muitas organizações sabem que alguns prazos foram postergados em virtude da pandemia da Covid-19. Mas, mesmo assim, né, foram postergados, mas não por muito tempo. Então, organizações realmente estão tendo que pensar numa maneira de, sim, né, tratar suas condicionantes ambientais e provisionar, ou pensar em provisionar auditorias remotas. E quais são os desafios que você está enxergando por aí nesse sentido? Tem esses dois que a gente já conversou, né? Um são os riscos de uma própria auditoria remota. A gente realmente não sabe como lidar muito bem ainda, né? A gente nunca tinha feito uma auditoria remota. Eu falo nós brasileiros, digamos assim, né? Nós empresários. Então é uma novidade realmente, a gente está tendo que se reinventar, verificar conexão, dando acesso a pessoas de fora, e aí a gente entra, né, como surgiu o Zoom logo que bombou, né, entrou o hacker e roubou os dados pessoais dentro do Zoom. Então é um outro risco que a gente tem, o risco cibernético, que é né? O outro é o risco, tanto para o bem quanto para o mal, do auditor não enxergar uma não conformidade, como também o auditado querer burlar essa auditoria. Mas com relação ao adiamento, o que acontece? As empresas ou estão fechadas ou estão trabalhando com o pessoal reduzido. Com pessoal reduzido ou fechadas, não tem operação, não tem condicionante a ser cumprida, em princípio, né? O monitoramento contínuo,
que deveria ser feito, né, no caso de chaminé, de emissão atmosférica, vai parar? Vai. Então, você não tem como atender a condicionante. Mas se a empresa está rodando, por mais que seja no mínimo dela, será que o pessoal que está lá, né, vai conseguir dar conta de produção, de entrega, mais condicionantes ambientais? Então, eu já ouvi as pessoas dizendo que, poxa, mas por que o INEA, se a empresa está rodando, tem impacto ambiental, então o INEA tinha que estar em cima. Sim, concordo plenamente. Mas eu também concordo que, será que tem pessoal suficiente para isso? O pessoal de saúde e segurança está trabalhando enlouquecido. Por quê? Tem que tomar, como sempre, né? O pessoal de saúde e segurança tem que tomar conta de si e do outro. Mais Covid, mais máscara, mais gel, álcool gel. E toda a parte de segurança operacional da organização. A empresa tem como atender a condicionante agora? Se ela tiver, é o que eu sempre aconselho. Você tem como atender agora? Atende agora, porque lá para frente vão ter outras condicionantes para ser atendidas. Se não tem, posterga. Mas é um fôlego que o INEA deu para os empresários. Se preocupa em manter sua operação rodando, porque a gente tem que manter, né, a economia rodando, os empregos. Meio ambiente vai sair prejudicado? Vai. Vai, né? Não vou mentir. Que eu ouço vai. Muitas pessoas dizendo assim, em fase de pandemia da Covid-19, o meio ambiente está agradecendo. Gente, não é bem assim, não. Não é bem assim, não, porque a pandemia vai retomar, vai retornar, vai todo mundo retornar e vai voltar com força total. Então, não é bem assim que se mede, não é, Ana? A gente volta com uma outra visão, né? Eu não sei se vai ser melhor ou pior a visão, mas com certeza vai ser uma visão diferente, né? A produção diminuiu? Com certeza, meio ambiente agradece agora. E quando voltar, a gente tem que ver como a gente vai retornar, né? Porque hoje é interessante. A gente vê, pelo menos no cartão de crédito. Né? Meu cartão de crédito foi pela metade. Falei, gente, por que eu comprava tanto? Né? Mas eu estou sonhando com um dia de spa também. Então, a gente tem que ver exatamente como é que é a nossa prioridade. E qual vai ser a prioridade do empresário quando retomar. Eu acho que o cuidado maior tem que ser realmente de orientação no momento pós-pandemia, né? Tem que existir talvez algumas regras governamentais no retorno ao movimento normal das organizações, voltar a funcionar as máquinas. Eu acho que tem que ter tipo prioridade para uma, para outra e tal, e de repente criar aí uma determinação, uma priorização, porque eu realmente fico preocupada e tá agradecendo por enquanto, mas depois ele não vai agradecer. Pelo contrário, ele vai correr atrás do prejuízo dele, entendeu? O que acontece? Eu acho que tem que ter... A nossa legislação ambiental, a brasileira, é excelente. É muito boa mesmo, tá? Já morei fora do Brasil, conheço pessoas que moraram fora do Brasil, né? E a nossa legislação é ótima. Pecamos na fiscalização, tá? É isso, porque INEA e IBAMA não têm pernas e braços para verificar tudo. São excelentes, eu conheço várias pessoas que trabalham no IBAMA e no INEA, são profissionais excelentes, mas não têm braços e pernas. Então, o que eu acho? Né? A gente tem que verificar como é que a gente vai retomar isso. Porque a legislação a gente tem o CONAMA, a gente tem a DZ, a gente tem a resolução 550. Vamos cumprir? Vamos. Eu acho também que o empresário ele tem que ter um olhar para essas auditorias. Claro que ninguém gosta que chegue alguém de nada, né? Que nunca entrou na tua empresa, assim, tá errado aqui, tá errado lá, conserta ali. Que é mais ou menos a postura
que o auditado recebe do auditor. E muitas vezes o auditor também tem essa postura, né, de consultor. Né? O que eu penso deve ser dar uma olhada nessas auditorias como realmente oportunidades de melhoria. Porque justamente é um olhar novo dentro do seu sistema. É um olhar diferenciado. Pode não ser o melhor para você, mas é uma outra forma de olhar. Sim. Né? Eu conheço empresas que têm ISO e que a ISO é simplesmente o auditor vem semana que vem. Então, vamos começar a preencher Sim. todos. Arrumar a casa, né? Né? Botar a sujeira debaixo do tapete, né, Ana? Quando a gente recebe uma visita e não tem muito Exatamente. tempo, vai botando a sujeira debaixo do tapete para receber a visita, joga tudo dentro do guarda-roupa, entendeu? Assim. Bota a panela dentro do forno, né? Isso. É o forno mágico, a gaveta. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e ter um olhar diferenciado para essas auditorias. Concordo. Fazer auditoria, ter alguém dentro da organização, olhando, verificando, fiscalizando, porque a gente se torna, quando a gente audita CONAMA e DESEI e resolução SMAC, a gente se torna realmente um fiscalizador. Isso vai para o órgão ambiental, fica registrado que a empresa teve uma não conformidade, que a empresa não está trabalhando com o sistema de gestão ambiental adequado. Eu entendo a preocupação do empreendedor, entendo totalmente. Né? Eu fiz uma auditoria que não era compulsória e eu propus a ele. Eu falei, eu vou fazer as minhas considerações à parte do relatório. Porque você entrega com considerações. Se você quiser entregar isso para o INEA, você tem as não conformidades ali. Mas as considerações do auditor, né, de melhoria, de oportunidade de melhoria, cabe ao empreendedor, pelo menos é a minha visão. Ao INEA, eu digo, está errado. Uhum. É isso aí. O empreendedor é que vai dizer como é que ele vai consertar. Eu vou ajudar ao empreendedor. Uhum. E ao INEA, eu estou ajudando com as não conformidades levantadas. Isso. Né? Aninha, a gente está realmente no finalzinho, mas eu quero que você fale sobre o teu curso. A Ana vai dar um curso de auditor interno, gente, da CONAMA 306 com a DZ 056 também, que vai falar da SMAC também, né? E aí, gente, nos dias 1, 2 e 3 de julho, né? São 3 dias, né? Total de 24 horas, tá? E anotem aí no finalzinho aqui, agora a gente vai passar um código para vocês ganharem um vale de R$ 150 para fazer o curso da Ana. E aí, assim, Ana, dá para falar 2 minutinhos do teu curso? Claro. Esse curso é um curso sobre a CONAMA, mas vocês não vão sair auditores da CONAMA. Vocês vão sair auditados da CONAMA. Vocês vão saber quais são os documentos que vocês precisam para estar conforme essa legislação. Eu fui fazer uma auditoria uma vez que eu já não tinha mais sinônimo. Era tanta não conformidade na CONAMA, na DZ, que eu não tinha mais sinônimo, não foi verificado, não foi evidenciado, não foi... 2 alunos aqui, Ana. Você está falando, vai falando que eu vou falando. Já tem 2 aqui. Né? Então, é um curso de preparação para vocês serem auditados da CONAMA. A gente faz um apanhado do que a CONAMA, a DZ e a Resolução 550, elas pedem para vocês terem essa visão. Porque muitas vezes o auditor chega e diz, mas cadê isso? Aí o auditor assim, mas eu preciso disso, claro, está dizendo aqui que você tem. E não necessariamente você precisa ter aquele documento. Né? Você pode ter um outro similar. Né? E aí você tem argumentos para conversar com o auditor. Beleza, excelente. Okay? Olha só, gente, vocês vão
Vocês vão mandar agora um WhatsApp para o telefone 021, tá? Quem tá fora é 021 98 464 7618. 98 464 7618. E o código é auditoria, tá? Auditoria. Então, ó, o Bruno, eu já fiz um curso com a Ana Paula, ela é incrível. Olha, tem fã aqui, hein, Ana? O Bruno quer fazer, Exato. Beijo, Bruno. Carol quer fazer, tem uma galera boa aqui, tipo, vou fazer. Denise, um beijo. Denise da Naturale está aqui com a gente. Dê um beijo para você. Obrigada por estar sempre participando. Doutor André Araújo, a gente vai estar aí 19 horas, eu aqui, você em Portugal. E vamos falar um pouquinho da diferença da política nacional de meio ambiente com a política de ambiente de Portugal, porque Portugal, ele me ensinou, não fala meio ambiente, é só ambiente, não tem O meio. ambiente inteiro, né? É o ambiente inteiro, exatamente. E às 19 horas eu vou estar com o doutor André. Gente, queria agradecer muito aí a presença da Ana. A gente teve um probleminha de conexão no início, mas assim, a gente não teve perda, porque a Ana sempre entrega com qualidade tudo que a gente pede para ela. Aninha, muito obrigada aí pela tua participação. A gente vai estar às 17 horas com outro cara incrível, professor do Instituto, que é o Alexandre Kubota, né? Ele é maravilhoso e ele vai falar um pouco sobre audiência pública virtual, né? Ele está estudando essa história de audiências públicas virtuais aí em tempos de pandemia. Ele vai tirar a dúvida da gente também e também também vai ter vale, né? Vale para o curso do Alexandre, que o Alexandre também vai ter um curso com a gente, tá, gente? E às 19 horas a gente vai estar no Brasil e em Portugal. Vai ser Brasil e Portugal, viu, Ana? Direito comparado. A Política Nacional de Meio Ambiente e a Lei de Bases do Ambiente de Portugal. Doutor André Araújo, meu amigo de mestrado, fez mestrado comigo, muito fera também lá na Federal Fluminense, igual a D também, Denise também fez, tá? Vai estar com a gente falando aí sobre essa diferença de legislação ambiental brasileira com Portugal e vai falar um pouquinho sobre a situação de pandemia lá em Portugal. Viu, Aninha? Muito obrigada, tá? Tá ótimo. Pela ajuda. Obrigada a todos, obrigada ao aluno pela oportunidade. Um beijo. Obrigada. Um beijo para vocês, gente. Até mais tarde. Beijo.